Olá, turminha do sétimo ano, como vão? Beijo pra todo mundo. Só consegui gravar o vídeo de vocês agora à noite, então tive que improvisar aqui na iluminação. Tô achando minha cara um pouco branca, mas enfim. Quando a gente começa a virar blogueira, que a gente percebe que as coisas começam a fazer faltas, né? Eu acho que tava faltando uma lanterninha aqui na minha frente, mas enfim. Vocês sabem que eu trabalho em várias escolas e eu estava gravando aula de outras escolas, só estou conseguindo gravar de vocês agora. Inclusive, tá até rolando um panelaço contra Bolsonaro. Se ouvirem ruídos no áudio, já sabe do que se trata. Bom, essa aula então ela é de ciências, ok? Lembrando que na semana passada eu me atrapalhei com o horário, então eu postei a primeira aula de história no lugar da aula de ciências. Então, nesta terça-feira, eu fiz a substituição, como eu havia falado, ok? Então, postei a aula de ciências no lugar da de história. E a partir de amanhã, na quinta-feira, a gente volta ao horário normal. Ou seja, como amanhã é aula de ciências, eu vou postar novamente a aula de ciências e aí a gente segue a normalidade do nosso horário, ok? Como eu sempre faço na sala de aula, a gente vai corrigir agora as atividades, tá bom? Da mesma forma que na sala de aula, muitas vezes não tem tempo da gente corrigir todas, então eu acabo corrigindo e dando mais atenção àquelas que eu considero que são mais importantes. Vou tentar também dar uma agilizada no vídeo, porque o último ficou com 12 minutos, demorou bastante para carregar. Eu vou tentar fazer vídeos um pouco mais curtos, tá? Para que eles sejam postados mais rapidamente. Então aí já voltando para a nossa apostila, ou aqui na página 30, pulei as questões da página 28, tá bom? Porque eu considero muito fáceis. E temos aí a primeira pergunta. Lembrando que eu não vou ditar a resposta, não costumo fazer isso em todas as atividades, eu prefiro que vocês elaborem as próprias respostas a partir da minha explicação, para que vocês desenvolvam as habilidades da escrita, para que vocês consigam escrever livremente, sem necessidade, sem a dependência do professor estar dizendo exatamente o que vocês têm que colocar. Vocês têm que amadurecer nesse aspecto, vocês já são sétimo ano, então não dito todas, exceto quando a resposta é muito complexa, mas na maioria das vezes vocês já sabem, eu prefiro que vocês redigam o texto de vocês. E aí ele vem perguntando na primeira questão, ele quer que a gente faça uma comparação entre as algas e os protozoários, tá bom? Eu acho que são várias as diferenças que vocês poderiam colocar aí, mas a mais importante é perceber que as algas elas são autrótrofas, ou seja, que elas produzem o próprio alimento. Não é à toa que as algas e as cianobactérias são a base da cadeia alimentar marinha e de água doce também, ou seja, elas utilizam a luz do sol para realizar a fotossíntese e fazer o seu próprio alimento. Então elas são autótrofas. Os protozoários, gente, eles são heterótrofos, ou seja, eles pegam o alimento daquele ser vivo no qual ele é hospedeiro. Por exemplo, se você tem um parasita no seu intestino, ele vai se alimentar, esse protozoário, a partir daquilo que ele encontra no seu intestino, das suas células. Ou seja, ele vai parasitar o ser vivo. Ele não tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, por isso que ele é heterótrofo. Ou seja, ele não produz o próprio alimento. Então a alga produz, os protozoários não produzem. Então essa é a principal dica. 2. A segunda questão está perguntando o que é fagocitose. É uma forma de alimentação, então, desses protozoários, ok? Porque eles têm, gente, imagine como uma centopeia que tem milhões de filamentos, de pezinhos. Os protozoários teriam esses pezinhos que, na verdade, na biologia, na ciência, a gente chama de filamentos. Fagocitose, então, é quando esse protozoário ele consegue se expandir, né? Imagine aí aquela que vocês gostam, aquela geleia que eu esqueci o nome, consegue se expandir e a partir desses filamentos ele engloba o alimento. Então a célula se expande e depois com os filamentos ela engloba o alimento. Isso é chamado de fagocitose, tá bom? Questão 3. Ele vem perguntando a importância das cianobactérias. Falei agora quando a gente passou pela questão 1. As cianobactérias, elas são importantes porque elas são a base da cadeia alimentar marinha e dos ambientes aquáticos em geral.
ou seja, são elas que fazem a função das plantas no ambiente terrestre, ou seja, absorvendo a luz do sol e produzindo a partir dela o seu próprio alimento. Na questão 4, aqui, para finalizar essa página, ele tem uma frase, ó. Basta um fruto podre para estragar todo o balaio. E aí temos uma cesta de frutas. O que é que isso quer dizer? Que basta uma fruta para que todas as outras se contaminem. Por quê? Porque esses fungos e as bactérias, eles vão se dividir, vão se reproduzir assexuadamente, ou seja, por divisão. Então uma célula vira duas, duas vira quatro, e elas acabam se dispersando pelo ar, aproveitando as condições de umidade, aproveitando as condições de temperatura. Então, em ambientes mais úmidos e mais quentes, elas se proliferam com maior velocidade. É por isso que as nossas frutas se conservam melhor dentro da geladeira, por exemplo, onde a umidade é controlada, onde a temperatura também ela é controlada. Claro que na geladeira ela não fica para sempre, mas quando você compara uma maçã fora e uma maçã dentro da geladeira, como todos os outros alimentos, a gente consegue preservar por mais tempo. Então, por que é que basta um fruto podre para prejudicar todo o balaio? Porque essa bactéria vai se reproduzir, vai aumentar em quantidade e vai acabar contaminando os outros frutos. E essa velocidade vai depender da temperatura, da umidade, do tipo de bactéria, da luminosidade e de uma série de outros fatores. Temos aí, então, na página 31, uma cruzadinha, não dá para a gente fazer. Passando aí a página 32, 33, também são questões fáceis. E aí voltamos agora para a página 34, que já são um pouquinho maiores, tá bom? Então eu vou corrigir aqui junto com vocês. Aí eu tento fazer o vídeo curto e não consigo, já está em 7 minutos. Na reprodução dos fungos, ele vai perguntar aí como é que acontece isso na questão dos pães e dos doces. É importante a gente lembrar, agora falamos da bactéria agora há pouco, os fungos também se reproduzem, alguns assexuadamente, por divisão, e outros sexualmente, utilizando um gameta masculino e um gameta feminino. Então, essa reprodução, os fungos eles são microscópicos e eles se dispersam. Na biologia, a gente chama isso de esporos. Então, esses esporos se disseminam pelo ar, eles são microscópicos. Lembrem aí do Covid, do Corona, como isso está se dispersando com a maior facilidade. Então, no mesmo ambiente fechado, imagina um pacote de pão que você deixou dentro do armário, está dentro do saquinho, ele consegue o quê? Se reproduzir passando de um para o outro. E aí vem a pergunta: quanto ao número de células, os fungos são todos iguais? Não, né, gente? Então, existem fungos que são unicelulares e fungos que são pluricelulares. Só lembrando que só as bactérias, todas, sem exceção, elas são unicelulares e elas são procariontes, ou seja, elas não têm a carioteca. Questão 2 da página 34. Compare a nutrição das bactérias com a nutrição dos fungos, ou seja, as bactérias, algumas são autótrofas, ou seja, produzem o seu próprio alimento, outras são heterótrofas, ou seja, elas hospedam-se e se alimentam a partir daquele ambiente onde ela está se hospedando, e os fungos todos, tá bom? Sem exceção, eles são heterótrofos também, eles não produzem o próprio alimento. Questão 3 da página 35. Por que é que os fungos aparecem em banheiro, em toalha, em todos os espaços? Simples. Porque eles encontram as condições para a sua reprodução. Então, ambientes úmidos, ambientes mal ventilados, ambientes com temperaturas altas, eles são muito propícios à reprodução dos fungos e das bactérias. Questão 4, está perguntando sobre o pão. A gente já falou sobre isso um pouco de história, quando a gente remonta que o pão foi inventado no Egito Antigo há milhões e milhões e milhões de anos.
O fermento do pão, o biológico, não químico, tá? Ele é um fungo, ele é uma levedura que se reproduz e nesse processo ele vai liberando gás carbônico. Então esse gás carbônico não consegue se liberar na atmosfera por conta da resistência da massa. Então o que é que acontece? Ele começa a subir e a massa sobe junto. Então por isso que o pão ele aumenta o quê? De tamanho e a gente espera um tempo porque é preciso esperar por essa fermentação que não vai acontecer assim. A cerveja é de forma semelhante, o pão é de forma semelhante também. É preciso aguardar o tempo de fermentação, que é onde essas bactérias vão se reproduzir, vão produzir esse gás carbônico no fermento biológico, ou seja, que usa esse fungozinho, essa levedura, tá bom? O químico já é outra história. E a última questão, com a ajuda do seu professor, explica a diferença fundamental entre cerveja e o vinho. Eu nem sei porque é que o módulo colocou isso, vocês não bebem, claro. Cerveja, então, ela é fabricada a partir da cevada, ok? Então, é um cereal que passa a ser fermentado. E o vinho, ele é feito, claro, a partir de uva. No caso da uva, a levedura, ela vai alimentar-se do açúcar da fruta. Esse açúcar vai transformar-se em álcool. No caso da cerveja, ele vai se alimentar também ali dos nutrientes da cevada e parte vai transformar-se também em álcool. E aí a gente corrige todas essas atividades e aí chega a última apostila, a última parte, que é o módulo 5, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? E aí, para a aula de amanhã, vou colocar melhor lá na nossa pauta. Eu quero que vocês façam as tarefas do final do módulo. Ó, tarefa 5, página 53. E a tarefa 6, da página 55, tá bom? Beijo, que o vídeo já tá ficando longo. Até mais.